Você já percebeu como, em determinados momentos da vida, algo dentro de nós começa a despertar? Como se houvesse uma inquietação profunda chamando nossa atenção, pedindo que paremos por um instante e avaliemos quem estamos nos tornando, para onde estamos indo e que tipo de vida realmente estamos vivendo? Não é uma sensação comum. Não é simplesmente cansaço mental ou emocional. É algo mais profundo, mais espiritual, mais essencial. É como se uma voz silenciosa, mas firme, estivesse nos convidando a olhar para dentro, a refletir, a confrontar aquilo que muitas vezes evitamos enfrentar. E é exatamente sobre isso que esta abertura quer falar com você. Hoje, neste vídeo, vamos entrar em um tema que atravessa gerações e continua tão urgente quanto sempre foi: a necessidade de transformação interior. Não uma mudança superficial, não uma adaptação momentânea, não um ajuste para parecer melhor aos olhos dos outros, mas uma mudança que nasce na alma, respira a verdade e se revela através das escolhas que fazemos. Você já sentiu que existe algo que precisa mudar? Já percebeu que existem atitudes, pensamentos ou comportamentos que estão pesando na consciência, roubando sua paz ou te afastando da vida plena que você deseja viver? Talvez você sinta que está carregando mais do que deveria, ou que tem deixado sua essência se perder no meio da correria, das pressões, das expectativas e das distrações deste mundo. Talvez você esteja tentando preencher esse vazio com distrações, com metas, com sonhos, com conquistas, mas nada parece suficiente. Esta abertura é para você que sente essa necessidade, ainda que não saiba explicar. Porque existe um chamado que ecoa em tempos difíceis, em tempos incertos, em tempos de confusão. E também nos dias aparentemente normais, quando a alma parece silenciosa demais. É um chamado que não depende de religião, de posição social, de conhecimento teológico ou de desempenho moral. É um chamado que fala direto ao coração, que confronta e cura ao mesmo tempo, que desafia, mas também acolhe. E neste vídeo, nós vamos nos aproximar dessa voz, compreender sua urgência e seu propósito e descobrir por que ela continua tão necessária no mundo moderno quanto era séculos atrás. Mas antes de mergulharmos no texto, antes de analisarmos o contexto, antes de explorar cada detalhe do capítulo, eu quero convidar você a abrir seu coração, porque este vídeo não é apenas informativo, ele é transformador para quem estiver disposto a ouvir com profundidade. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de pausa, um instante de reflexão, uma palavra que nos lembre que ainda há caminho, ainda há esperança, ainda há possibilidade de mudança real. E esse vídeo é esse momento. Hoje, você vai entender por que tantos sentem esse chamado interior, por que essa necessidade de alinhar a vida, de rever atitudes, de ajustar o coração, continua pulsando dentro de nós. E principalmente porque isso não é um peso, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de recomeço, de crescimento, de restauração. Portanto, prepare-se, ajuste sua mente, abra sua alma e venha comigo nesta jornada, porque algo poderoso e profundamente relevante está prestes a ser revelado e pode muito bem ser o ponto de virada que você estava precisando ouvir. Hoje, não vamos apenas assistir a um vídeo, vamos viver uma convocação. Hoje, não vamos apenas refletir, vamos despertar. Quando olhamos para o cenário em que essa mensagem surge, percebemos imediatamente que não era um tempo fácil, nem simples, nem estável. Era um período marcado por tensões políticas, opressão social e uma profunda secura espiritual. O povo vivia sob o peso esmagador do Império Romano, uma força militar e administrativa que controlava tudo: terras, impostos, decisões, liberdade e até a esperança das pessoas. Por trás de cada decreto, de cada ordem, de cada cobrança exagerada, havia um lembrete constante de que Israel não era livre. Romeiros, soldados e governantes romanos estavam por toda parte, impondo silêncio através do medo e submissão através da força. Ao mesmo tempo, a liderança religiosa estava fragmentada. Havia grupos poderosos disputando influência,
fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, todos buscando preservar suas posições, seus sistemas e suas interpretações, muitas vezes mais comprometidos com o poder do que com a verdade espiritual. As pessoas comuns se sentiam abandonadas, esmagadas entre opressores políticos e líderes religiosos que pouco entendiam de suas dores reais. Era um tempo de vazio espiritual. Deus parecia silencioso havia séculos. O último profeta havia falado há mais de 400 anos. Imagine viver em uma sociedade acostumada a ouvir a voz divina através de profetas e, de repente, nada. Gerações e mais gerações cresceram sem testemunhar milagres, visões, revelações ou manifestações claras do céu. O silêncio de Deus pesava como uma sombra sobre o povo. E, no meio desse cenário turbulento, não havia apenas inquietação. Havia também expectativa. O povo judeu esperava pelo Messias, o prometido, aquele que viria para libertar, restaurar e transformar a nação. Mas essa expectativa muitas vezes se confundia com ideias políticas, nacionalistas ou triunfalistas. Muitos esperavam um líder militar que derrubaria Roma, outros um governante que restauraria o trono de Davi. Outros ainda imaginavam alguém que simplesmente reorganizaria o sistema religioso. Essa mistura de confusão, frustração e esperança criava uma atmosfera pesada, carregada, quase sufocante. E é exatamente nesse contexto, cheio de injustiça, corrupção, silêncio espiritual e expectativa frustrada, que algo extraordinário acontece. Uma voz surge. Não nos palácios, não nos templos, não nos centros religiosos ou culturais, mas no deserto. O deserto, esse lugar simbólico de solidão, de purificação, de encontro com Deus, torna-se mais uma vez o palco de uma intervenção divina. O deserto sempre foi um lugar de revelação. Ali, Moisés encontrou Deus. Ali, Israel foi moldada. Ali, Elias ouviu o sussurro suave. E agora, nesse mesmo ambiente árido, surge um mensageiro, uma voz, uma convocação. É impressionante como Deus escolhe agir de maneiras que ninguém espera. Enquanto os poderosos se reuniam em tronos e templos, Deus envia sua mensagem para longe das estruturas humanas de autoridade, para um lugar onde nenhum título, riqueza ou posição tem valor. O deserto nivela tudo. No deserto não existe riqueza, não existe aparência, não existe status, só existe verdade. E é ali, nesse cenário improvável, que Deus reacende a chama profética depois de séculos de silêncio. Essa primeira cena é fundamental para entendermos a grandeza do que está prestes a acontecer. Porque, antes que qualquer mensagem seja anunciada, antes que qualquer palavra seja proclamada, o texto nos mostra a escuridão onde essa luz vai brilhar. Não é apenas história, é contraste, é propósito, é a forma como Deus trabalha. Enquanto o mundo mergulha em caos, Ele prepara uma voz que irá ressoar com autoridade. Enquanto as pessoas buscam libertação externa, Deus levanta alguém para convocar a transformação interna. Enquanto todos procuram respostas políticas, econômicas e religiosas, Deus aponta para o coração. Essa primeira cena é mais que contexto. É o lembrete poderoso de que nos tempos mais sombrios, Deus sempre prepara uma voz. E quando Ele fala, nenhuma força humana consegue impedir. É nesse pano de fundo dramático que a mensagem começa a resplandecer. E é nesse contraste entre trevas e luz que entendemos a profundidade do chamado que está prestes a ecoar. Quando essa voz finalmente irrompe no silêncio de séculos, ela não traz uma mensagem suave, confortável ou adaptada às expectativas humanas. Ela não chega para massagear o ego, nem para alimentar ilusões, nem para reforçar tradições estabelecidas. Ela chega como um trovão espiritual.
como uma convocação urgente, como um alerta divino que sacode estruturas internas. Essa voz chama o povo a algo que muitos evitam, que poucos compreendem plenamente e que quase todos tentam adiar: o arrependimento. Mas aqui é fundamental entender o que esse arrependimento significa. Não é simplesmente remorso, não é apenas tristeza, não é um sentimento passageiro que surge e desaparece. É uma mudança profunda, completa, concreta, que toca não apenas o que a pessoa sente, mas o que ela decide, o que ela faz, o que ela se torna. O chamado ao arrependimento é a convocação divina para uma transformação real, e é exatamente isso que essa cena enfatiza. Quando a voz de Deus se manifesta novamente, ela não fala de política, não fala de Roma, não fala de libertação militar, ela fala do coração. Ela fala da alma, ela fala daquilo que ninguém pode esconder atrás de aparência, palavras religiosas ou comportamentos sociais. Essa convocação surge com autoridade, porque não vem de uma tradição humana, mas do próprio céu. É uma convocação que expõe a mentira da religiosidade vazia, a superficialidade de quem vive de rituais, a presunção de quem acha que origem familiar, cultura ou costume podem substituir obediência e transformação. Era comum naquele tempo que muitos judeus se apoiavam na identidade de serem filhos de Abraão. Eles acreditavam que isso lhes garantia automaticamente um relacionamento com Deus, quase como se fosse uma herança espiritual intransferível. Mas o chamado ao arrependimento destrói essa falsa segurança. Ele declara que ninguém entra no reino por tradição, ninguém vive a vontade de Deus apenas porque pertence a um povo, ninguém agrada ao céu apenas porque segue costumes religiosos. O arrependimento exige mais, exige entrega, exige verdade, exige frutos. E isso se torna ainda mais evidente quando a multidão começa a ser confrontada por essa voz. Há algo poderoso acontecendo aqui. As pessoas sentem que não podem ignorar esse chamado. Ele incomoda, mas também atrai. Ele confronta, mas também liberta. Ele mostra o que precisa mudar, mas também abre a porta para um novo começo. E então surge a pergunta que marca o coração de todos: o que devemos fazer? Essa pergunta revela algo profundo. Não se trata de curiosidade intelectual. É o reconhecimento de que a vida precisa tomar um novo rumo. É o despertar de que algo precisa ser ajustado, de que atitudes precisam ser revistas, de que caminhos precisam ser abandonados. E a resposta dada é de uma simplicidade que desarma qualquer justificativa. Quem tem 2 túnicas, reparta. Quem tem comida, compartilhe. Cobradores de impostos, parem de explorar. Soldados, deixem a violência, a corrupção e a opressão. É impressionante como o chamado ao arrependimento coloca a mudança na vida cotidiana, não apenas em ritos espirituais. Deus não está pedindo apenas confissão de palavras, mas mudança de ações. Não está pedindo apenas emoção, mas prática. Não está pedindo apenas declaração, mas transformação. O arrependimento verdadeiro sempre se manifesta em frutos. O coração arrependido sempre alcança a vida diária, atinge o modo como tratamos o próximo, como usamos nossos recursos, como lidamos com o poder, como exercemos nossa influência, como reagimos ao que é injusto. E tudo isso reflete um ponto central nesta cena. O arrependimento é o convite de Deus para alinhar a vida à sua vontade. Não é castigo, não é humilhação, não é peso, é oportunidade, é porta aberta, é recomeço. A cada frase dessa convocação, percebemos que Deus não está apenas chamando o povo para abandonar pecados, mas para abraçar um estilo de vida que reflita o seu caráter. Ele está chamando para generosidade em vez de egoísmo, justiça em vez de abuso, integridade em vez de corrupção, serviço em vez de opressão. Esse tipo de mudança não acontece por obrigação, mas por despertar espiritual. E o chamado ao arrependimento é exatamente esse despertar. A consciência de repentemente iluminada pela verdade, reconhecendo o que precisa ser deixado para trás, mas também percebendo que pode ser alcançado através da transformação. Essa cena é a base de tudo o que virá.
É a porta que precisa ser aberta antes que qualquer passo espiritual se torne significativo. Porque não existe renovação sem arrependimento, não existe avivamento sem mudança de rota, não existe transformação sem a coragem de olhar para dentro e admitir: eu preciso mudar. É essa coragem, esse convite divino e essa promessa implícita de nova vida que fazem desta cena um dos momentos mais intensos e desafiadores da mensagem. É aqui que o coração é confrontado e também é aqui que ele encontra sua primeira chance de renascer. Quando essa mensagem de arrependimento começa a incendiar o coração do povo, algo inevitável desperta dentro deles. A pergunta que havia atravessado gerações, a inquietação que acompanhava o povo de Israel por séculos, a esperança que nunca havia morrido completamente, mesmo nos tempos de maior silêncio espiritual. A expectativa do Messias, o anseio por aquele que viria para restaurar tudo, para reerguer o que estava destruído, para iluminar o que estava obscurecido, para dar sentido ao que havia se tornado confuso. O povo carregava essa promessa como alguém que guarda um tesouro antigo, passado de pai para filho, de mãe para filho, de avô para neto, alimentado por profecias, por tradições, por cânticos e pela fé de que Deus não havia esquecido sua palavra. Mas agora, diante daquela voz poderosa que ecoava no deserto, essa expectativa toma uma forma ainda mais intensa. A transformação que João proclamava, a autoridade com que ele falava, a clareza com que denunciava injustiças e chamava todos, ricos e pobres, líderes e povo, soldados e cobradores de impostos, ao mesmo nível diante de Deus. Tudo isso fazia com que muitos começassem a se perguntar se ele próprio não seria o Messias prometido. E essa pergunta não era feita por acaso. Era fruto de séculos de sofrimento e esperança entrelaçados. Era o resultado de um povo cansado da opressão e ansiando pela intervenção divina. Era também consequência do impacto profundo que a mensagem desse profeta causava nas multidões. Não era comum ouvir alguém falar com tanta autoridade sem ocupar cargo religioso. Não era comum ver alguém sem título, sem status, sem estrutura, atrair tantos corações arrependidos. Não era comum ver líderes religiosos serem confrontados com tanta coragem e, ainda assim, a voz continuar a ecoar com força. Mas é aqui que essa cena ganha um brilho especial. A humildade e a consciência espiritual de João. Em meio à admiração do povo, à curiosidade crescente, aos sussurros que se multiplicavam, ele se posiciona com firmeza e clareza. Ele não se deixa seduzir pela atenção, ele não se empolga com a possibilidade de ser visto como Salvador, ele não se coloca no lugar que não lhe pertence. Ele diz, com uma convicção que só alguém verdadeiramente enviado por Deus poderia declarar: eu não sou o Messias. E essa negação não é apenas uma resposta, mas uma revelação sobre o caráter desse mensageiro. Ele sabe exatamente quem é e quem não é. Ele entende profundamente seu chamado e, mais do que isso, compreende que seu papel maior é apontar, não ocupar o centro. João não busca glória própria, não alimenta ilusões sobre si mesmo, não se deixa elevar pelo aplauso das multidões. Ele sabe que a sua missão é preparar, não inaugurar. É abrir caminho, não ser o caminho. É chamar o povo ao arrependimento, mas não oferecer a solução final. É apontar para um Salvador, mas não tomar o lugar de Salvador. E então, nesse momento de clareza, ele revela algo que muda completamente o ambiente espiritual. Ele anuncia alguém maior, muito maior. Ele diz que aquele que está por vir é tão superior que ele, João, não é digno sequer de desatar as correinhas de suas sandálias, tarefa atribuída aos servos mais simples. João se coloca na posição mais humilde para mostrar a grandeza do que está prestes a acontecer. Então ele diz algo profundo. Eu batizo com a água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas palavras carregam um impacto espiritual imenso. João reconhece que seu batismo é simbólico, externo, preparatório. Mas o que viria através do Messias seria algo interno, transformador, ardente como fogo e vivo como o Espírito Santo. A expectativa do povo muda completamente. Eles não estão mais procurando apenas um líder político, um governante militar ou um reformador religioso. Eles entendem, mesmo que parcialmente, que algo maior está a caminho. Alguém que não apenas tocará sistemas, mas tocará almas.
Alguém que não apenas mudará condições externas, mas transformará corações por dentro. O ambiente espiritual se torna carregado, como antes de uma grande tempestade, mas uma tempestade de graça, de poder, de revelação. Havia esperança novamente. Havia expectativa. Havia um sentimento de que o céu está prestes a invadir a terra de um modo jamais visto antes. É o prelúdio da revelação. É um nascer da esperança. É a expectativa prestes a se tornar realidade. Em meio ao deserto, ao chamado ao arrependimento e à crescente expectativa do Messias, surge um elemento que torna essa história ainda mais poderosa. A coragem inabalável de um profeta que não se curvou diante de nada nem de ninguém. João Batista não era apenas uma voz que ecoava, ele era uma força que confrontava. E essa coragem não vinha de ousadia humana ou espírito de rebeldia. Era a coragem nascida da convicção, alimentada pela verdade e sustentada pelo chamado divino. Quando Deus levanta alguém para falar, essa pessoa não mede palavras, não calcula consequências, não adapta a mensagem para evitar conflitos. Ela diz o que deve ser dito, porque compreende que a fidelidade ao céu é mais importante que a aceitação da terra. E João incorpora isso com intensidade rara. Num tempo em que líderes religiosos temiam perder prestígio e governantes usavam o poder para silenciar qualquer voz que os ameaçasse, João se destacou como alguém impossível de intimidar. Seu discurso não suavizava pecados para agradar multidões. Ele não fazia alianças com autoridades para proteger sua própria vida. Ele não moldava a verdade conforme conveniências. Ele falava com a autoridade de quem sabe que a mensagem não é sua e que o mensageiro não pode se colocar acima daquilo que anuncia. Isso fica ainda mais evidente quando ele confronta não apenas o povo comum, mas aqueles que representavam o topo da sociedade. Ele chama os fariseus e saduceus ao arrependimento, recusando-se a ser impressionado por títulos, roupas religiosas ou aparências de santidade. Ele denuncia a hipocrisia, a arrogância, a superficialidade espiritual e a falsa segurança que esses líderes carregavam. Mas essa ousadia alcança um nível ainda mais elevado quando João decide falar contra alguém cuja palavra poderia tirá-lo da cena em um instante. Herodes. Herodes Antipas, governante da região, era temido por todos. Um homem conhecido por sua crueldade, por seu ego inflado e por sua disposição de eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Ninguém ousava questioná-lo publicamente. Ninguém se levantava contra ele. Ninguém tinha voz para confrontá-lo. Mas João tinha, porque sua lealdade não estava ligada a homens, mas a Deus. Ele declara abertamente que o pecado de Herodes era grave, inaceitável, e que sua vida estava em desordem diante de Deus. João não faz isso por desejo de vingança, não faz por raiva, não faz por orgulho. Ele faz porque um profeta verdadeiro não pode ser seletivo naquilo que denuncia. Não pode silenciar injustiças porque são perigosas demais para serem mencionadas. Não pode deixar o pecado intocado porque o pecador tem influência. Não pode negociar a verdade porque a mentira ameaça. E quando João confronta Herodes, ele sabe das consequências. Ele sabe que está tocando em um terreno sensível, sabe que sua voz está desafiando alguém com poder absoluto. Mas ele não hesita, não recua, não suaviza, porque sua coragem não é imprudência, é fidelidade. Essa coragem se torna ainda mais impactante quando percebemos que João não tinha exércitos, não tinha proteção, não tinha influência política. Seu único poder era a verdade. E para muitos, isso poderia parecer pouco, mas para alguém enviado por Deus, a verdade é suficiente para estremecer reinos. A coragem de João é um lembrete de que a voz certa, no tempo certo, com a mensagem certa, pode incomodar os poderosos, despertar os acomodados, inquietar os injustos e inspirar os comprometidos com a fé verdadeira.
Mesmo quando essa coragem o leva para a prisão, João não demonstra arrependimento. Ele não tenta negociar sua liberdade. Ele não renuncia ao que disse. Ele não se tenta justificar, porque ele sabe que sua missão não é sobreviver, mas obedecer. Não é agradar, mas anunciar. Não é proteger sua imagem, mas proteger a verdade. E é aqui que essa cena se torna profundamente significativa. A coragem de João não é apenas um detalhe na narrativa, é uma parte essencial da mensagem. Ela mostra que a verdade tem preço, que o chamado de Deus exige firmeza, que a transformação espiritual não acontece onde há silêncio cúmplice, mas onde há fidelidade corajosa. João nos lembra que há momentos em que Deus levanta pessoas não para serem populares, mas para serem proféticas. Não para serem celebradas, mas para serem fiéis. Não para serem admiradas, mas para serem instrumentos. Sua coragem é uma chama que atravessa séculos e continua incomodando, inspirando e desafiando todos os que desejam seguir a Deus de forma verdadeira. E é exatamente essa coragem, essa convicção, essa firmeza, esse compromisso com a verdade que prepara o cenário para o momento mais grandioso que está prestes a acontecer. A revelação pública daquele que mudaria toda a história. A coragem de um profeta abre espaço para a chegada do Rei. Quando chegamos a este momento decisivo, o batismo de Jesus, percebemos que não estamos diante de uma simples cena simbólica ou ritualística. Estamos entrando em um ponto de virada espiritual, um divisor de águas na história da redenção, um instante em que o céu toca a terra de maneira visível, audível e transformadora. Imagine aquela multidão reunida às margens do Jordão, cada pessoa carregando consigo expectativas, dúvidas, pecados, esperanças e medos. João batiza um por um, sua voz ecoa como um trovão profético, e de repente, entre rostos comuns, surge alguém diferente. Não diferente pela aparência, mas pela presença. Há um silêncio que se impõe naturalmente, como se a própria criação reconhecesse aquele que se aproxima. Jesus chega até João não como um pecador buscando arrependimento, mas como o filho que está pronto para inaugurar publicamente sua missão. É como se o próprio rio aguardasse esse instante desde a eternidade. João, ao ver Jesus, sente um choque profundo. Ele, que pregava arrependimento, imediatamente percebe que não está diante de alguém que precise ser purificado, mas do Santo, do Cordeiro de Deus. Sua reação é de humildade, quase de recuo, como alguém que entende que não possui dignidade para realizar tamanha ação. Mas Jesus insiste, e essa insistência não é capricho, é propósito. O batismo de Jesus não era sobre confissão de pecados, mas sobre identificação, missão e manifestação. Ao entrar nas águas, ele se identifica com toda a humanidade, com o peso do mundo, com as dores e quedas que nunca experimentou, mas veio redimir. O Jordão se torna o lugar onde o Filho assume publicamente o papel do servo que desce para depois ser exaltado. Ao ser mergulhado, o mundo antigo parece ficar para trás, e ao emergir, a nova história começa. E então, algo extraordinário acontece. O céu, que por séculos parecia silencioso, se abre, não metaforicamente, mas de forma real. Aquele momento marca a reconexão entre o divino e o humano. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corporal, como pomba, não apenas para mostrar aprovação, mas para marcar capacitação, direção e presença contínua em sua missão. Era como se Deus estivesse assinando sobre a vida do Filho: este é o caminho, este é o meu propósito, este é o meu ungido. E uma voz ecoa, clara, inconfundível, envolvendo a todos que ali presenciavam: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Cada palavra carregava autoridade eterna.
afirmava a identidade de Jesus, revelava o amor do Pai e anunciava ao mundo que aquele homem era mais do que um mestre, mais do que um profeta. Ele era o Filho enviado para restaurar, salvar e transformar. O batismo de Jesus não foi apenas um acontecimento marcante, mas o começo oficial de sua obra na Terra. Foi a confirmação pública de quem ele era e do que havia vindo fazer. Foi o instante em que o céu se abriu sobre Jesus, continua se abrindo sobre todos que o recebem. A voz que declarou amor sobre ele continua ecoando sobre aqueles que creem, e o Espírito que desceu continua sendo derramado naqueles que se entregam ao chamado do reino. O batismo de Jesus não é apenas uma cena bíblica, é um convite perpétuo para entrarmos na mesma história de identidade, propósito e transformação. Quando chegamos ao final desta jornada por Lucas 3, de 1 a 22, percebemos que este capítulo não é apenas um registro antigo, não é apenas uma memória distante ou uma história que pertence ao passado. Ele é um espelho, uma convocação, um despertar que atravessa séculos e continua ecoando com a mesma força, urgência e clareza nos nossos dias. Porque, assim como naquela época, vivemos tempos de confusão, tempos de desconexão espiritual, tempos em que vozes de muitos lados tentam definir o que é certo, o que é verdade, o que é moral, o que é essencial. E em meio a tantas vozes, ainda existe uma que se destaca, uma voz que não é moldada por interesses, que não se curva a sistemas, que não se cala diante da corrupção, que não se rende ao medo, que não se compra por elogios. A voz do chamado ao arrependimento ainda ressoa, chamando cada um de nós a voltar ao propósito, a realinhar o coração, a reencontrar o caminho da verdade. O arrependimento pregado por João Batista não era apenas sobre se sentir mal, nem sobre remorso superficial, era sobre transformação real, mudança profunda, retomada de direção. Era sobre abandonar velhas estruturas internas que destruíam a alma e abraçar um novo modo de viver, mais alinhado com Deus e mais alinhado com o propósito para o qual fomos criados. E essa mesma urgência espiritual permanece viva hoje. Na correria moderna, nas distrações digitais, no barulho emocional que nos cerca, a mensagem de João ainda se levanta como um convite necessário. Preparem o caminho do Senhor. Mas não mais em estradas de areia ou trilhas no deserto, e sim nas veredas da alma, nos lugares escondidos do coração, nos lugares que tentamos ignorar, justificar ou adiar. O chamado continua ecoando, porque ainda há montanhas de orgulho que precisam ser niveladas, vales de culpa e dor que precisam ser preenchidos, curvas de engano que precisam ser endireitadas, caminhos quebrados que precisam ser restaurados, para que Deus tenha livre acesso ao nosso interior. O batismo de Jesus, que encerra este capítulo, não é apenas um evento sagrado, é o selo da transformação possível. Deus não apenas nos chama a mudar, Ele nos capacita a mudar. Ele envia o Espírito, Ele derrama graça, Ele convida à renovação diária, Ele sustenta o processo. O céu que se abriu sobre Jesus naquele dia ainda se abre sobre todos os que decidem responder ao chamado do reino. E talvez essa seja a parte mais poderosa de toda essa narrativa. A certeza de que Deus não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de você. Não importa onde você esteja, não importa quão longe tenha ido, não importa quanto tempo tenha passado, a voz de Deus ainda está chamando. Uma voz firme, amorosa, verdadeira, que não humilha, mas restaura, que não condena, mas transforma, que não apenas aponta falhas, mas oferece um caminho novo. E esse caminho novo começa com um passo simples, mais profundo: reconhecer que precisamos de Deus. João Batista preparou o terreno, Jesus inaugurou a nova vida. E agora cabe a cada um de nós decidir se vamos continuar vivendo como estamos ou se vamos permitir que essa mensagem toque, transforme e reacenda o que estava apagado. Este capítulo termina.
mas o chamado continua. Continua ecoando nas igrejas, nas ruas, nas casas, nos lares onde alguém ora em silêncio, nos corações que buscam propósito, nos olhos cansados que anseiam por paz. E esse chamado está ecoando agora mesmo, enquanto você ouve esta narração. Não é apenas para o povo de Israel, não é apenas para o passado. É para mim, é para você, é para todos nós. Que essa voz não seja apenas ouvida, mas acolhida. Que esse chamado não apenas ecoe, mas produza fruto. Que essa mensagem não apenas emocione, mas transforme. Porque o reino está às portas e o caminho precisa ser preparado dentro de nós. O convite está feito. A resposta é sua.